Olá! Agora nós vamos falar sobre composição de preço de produtos na confecção. A confecção, nós temos algumas particularidades para compor o preço do produto. Nós temos as matérias-primas que fazem parte do produto, nós temos os serviços do produto e a mão de obra que compõe o preço de custo do produto. As matérias-primas são os produtos que nós compramos para fazer o nosso produto. As matérias-primas são botões, são linha, zíper, velcro, tecido, o que tiver, o que compõe o produto são as matérias-primas. Os serviços é aquilo que a gente paga alguém para fazer algo no nosso produto. É quando a gente faz um beneficiamento do nosso produto. Por exemplo, lavagens. Aí tem as lavagens que você, em jeans, por exemplo, em que você desbota o jeans, você rasga o jeans e etc. Você tem as estampas, os bordados, os artesãos que colocam miçangas, etc. em produtos. Então, tudo isso aí, muitas vezes, é repassado, né? Quando isso não está dentro da própria empresa, acaba repassado para um terceirizado. Esse terceirizado, ele pega e faz um serviço para o produto. E aí, nós temos os serviços que compõem esse produto, que precisam ser colocados dentro desse produto. E nós temos a mão de obra. A mão de obra, nós temos as nossas costureiras, ou se a gente trabalha exclusivamente com facções, nós temos o valor da facção. Só que nessa mão de obra nós temos também uma outra mão de obra. A mão de obra, por exemplo, de você, sua, né, empresária, pessoa que está gerenciando, ou você gerente, ou você funcionário que está ali no administrativo da empresa, controlando todo o processo, cobrando, fazendo vendas e etc. Então, essas pessoas se incluem nessa mão de obra. Essa mão de obra, esse trabalho existente dentro da empresa, esse trabalho deve ser inserido também no custo do produto. Uma outra situação que tem no custo do produto são os custos fixos da empresa. Os custos fixos da empresa são energia, são água, alimentação de funcionários, tudo isso faz parte dos custos fixos da empresa. Então, nós temos os custos fixos da empresa que eles devem ser rateados pelos preços de custo. Aqui, as matérias-primas, está simples, você pega aquilo que você paga lá, vê quanto que você gasta num produto e aí você coloca nesse produto. A atenção que você deve ter para a composição das matérias-primas é que, às vezes, você pega um produto pronto e fala, ele pesa lá o tecido, pesa lá a malha que compõe aquela camisa, um exemplo de camisa, por exemplo. Na hora que você pesa aquela camisa, você fala 200 gramas. Só que nessas 200 gramas você não está considerando as perdas. Então, por isso, uma sugestão que eu dou aqui é que no momento que você vai fazer a definição de quanto um produto gasta, você considere as perdas. Como isso? Um exemplo de como você pode fazer. Você pode pegar a camisa, produzir 10 camisas, fazer um festo com 10 camisas. E aí verificar quanto você gastou para produzir as 10 camisas. E aí dividir aquele festo por 10 camisas. Essa é uma forma de se fazer. Ok? Então, você definindo quanto que você vai gastar de tecido, de malha, por cada produto, você tem o quanto que você vai gastar dos seus aviamentos para cada aviamento. Outro detalhe, linhas. Linha é muito difícil, linha, fio, é muito difícil de se calcular quanto que gasta. Então, da mesma forma, você pode verificar quanto que um fio ou uma linha, né, um cone de linha, um cone de fio, dá para fazer de produto. E aí, você tirar uma média dessa produção e aí você definir como aquela quantidade como sendo a quantidade gasta
para cada produto, ok? E aí, serviços. Os serviços, é importante você levar em consideração o controle desses serviços quanto ao seu terceirizado. Ele precisa ter um controle junto com você de qualidade. Porque terceirizar é muito bom, você manda, ele te entrega pronto. Só que você precisa ter um controle de qualidade bem feito. Esse controle de qualidade é o que vai garantir você terceirizar e não ter problemas com o seu cliente final, beleza? E aí, mão de obra. Essa mão de obra pode ser um terceirizado também, como pode ser a sua produção interna, as suas costureiras e tudo mais. A gente tem que lembrar que a gente tem a mão de obra durante X tempo em um mês, certo? Só que esse tempo de um mês, vamos botar assim, 8 horas diárias, nunca é usada 8 horas diárias. Então a gente tem sempre que pensar que a mão de obra ela vai ter sempre um percentual de eficiência, que é o que a gente vai ter que verificar durante o processo de produção para poder verificar se está bom ou não a eficiência da nossa produção e aí sim a gente usar melhor essa produção nossa na hora de precificar o nosso produto. Os custos fixos. Os custos fixos, eles também são relativos ao mês. Os custos fixos são todos aqueles que independem de vendas. São todos aqueles que, independente se você vender ou não, eles vão existir. Para isso, a gente calcula o preço fixo, os custos fixos, baseado. O valor, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de, por exemplo, uma conta, por exemplo, vamos botar aqui conta de energia, conta de água e etc. de R$1.000. Vamos lá. De R$1.000. E aí, a gente tem R$1.000 de custo fixo, um exemplo. E aí a gente tem que pensar o quê? Se a minha produção, vamos botar aqui, produção foi igual a 1.000 peças, nós temos um valor de custo fixo de R$1. Certo? E aí, o que nós temos que fazer? A cada produto que eu produzo, tem que ir esse R$1.000. Só que, olha, a gente está considerando a produção como 1.000 peças. Certo? Botei 0,00, mas ignorem. A gente está considerando 1.000 peças como sendo nossa produção. Se por acaso a gente produzir menos que 1.000 peças, a gente vai ter prejuízo, porque não vai passar a ser 1.000 dividido, aqui a gente divide para a gente saber, então não vai ser mais 1.000 dividido por 1.000, vai ser 1.000 dividido por 900, e aí o nosso custo que nós vamos colocar em cada peça teria que ser maior. E se a gente faz isso, que é o ideal, fazer isso antes de começar a vender, nós temos prejuízo. Então nós precisamos fazer o quê? Sempre verificar essa produção. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é a gente verificando quanto que uma peça em questão que a gente vai trabalhar, que vai criar o custo, demora na nossa produção. E aí nós achamos o custo do minuto, que no caso, R$1.000 dividido pela quantidade de minutos que nós temos no mês, certo? Que é lá, vamos supor, quantidade de minutos no mês. Quantidade de minutos que nós temos no mês são 528 minutos por dia vezes 22. minutos vezes 22 dias úteis. E aí, achamos o valor de 11.616 minutos em um mês. Então, nós temos uma capacidade de produção por costureira de 11.616 minutos no mês. Quando a gente acha 11.616 minutos no mês, nós verificamos quanto que nós temos de custo fixo, 1.000. Então, 1.000 dividido por 11.616 minutos vai dar 0,086. E aí,
a gente vai multiplicar 0,086 pela quantidade de minutos, que a nossa peça demora na produção. Por exemplo, 30 minutos. 30 minutos. Então, aqui nós temos quanto que o custo do minuto aqui, quanto que custa um minuto na nossa produção, vezes a quantidade de minutos que uma determinada peça demora na nossa produção. E aí nós passamos a ter o valor de custos fixos que nós temos que acrescentar no nosso produto. 2,58 nós temos que adicionar no nosso produto nesse exemplo. Esse é um exemplo simples de como a gente consegue achar cada custo do produto e acrescentar no nosso e fazer a composição do produto. Após isso, a única coisa que nós fizemos aqui foi preço de custo do produto. Então achamos o preço de custo do produto. Importantíssimo saber quanto que custa o nosso produto, porque ainda nós temos aqui ainda os custos de comercialização para serem adicionados, que é aqueles que dependem de vendas. Os custos de comercialização vão depender das vendas. Se ocorrer, existirão. Se não ocorrer, não existirão. E normalmente eles são percentuais. Então eles são um percentual do nosso produto. Então os custos de comercialização, eles vão entrar e vai entrar o seu lucro, para aí sim você fazer a sua definição de qual é o valor do seu produto final. Ok? Ao achar o custo do nosso produto no flipchart anterior, nós vamos ter que começar a usar agora os custos de comercialização, que é onde a gente vai verificar o nosso markup. O markup é a taxa em que nós utilizamos para o percentual que nós vamos descontar depois do produto pronto, seja o mesmo que a gente vai colocar agora no preço do produto. Para poder não acontecer de 10% de 100 é 10 e 10% de 110 é 11. Então, a percentual é o mesmo, 10%. Para não acontecer esse tipo de problema, a gente pega os custos de comercialização, faz um cálculo e gera um markup. Ok? Então, a gente acha o custo do produto, os custos de comercialização e aí nós pensamos no lucro que nós queremos ter. Lembrando que muitas empresas olham a concorrência e botam preço. Só que aí não entendem que a concorrência às vezes não emite nota, compra sem nota, compra mercadoria roubada. Isso acontece, no Brasil acontece tudo disso. Acontece de que a concorrência consegue ter uma produtividade melhor, consegue contratar funcionários barato. Por exemplo, grandes empresas fabricam na China, né? Botam os chineses para fabricar os produtos, aí chega aqui tudo made in China. Por quê? Porque o custo de produção é menor. Então você vai querer concorrer com um produto que teve um custo de produção bem menor e vai querer colocar o mesmo preço, você vai tomar prejuízo. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, você precisa verificar os seus custos e os seus custos de comercialização. Vender pela internet, por exemplo, tem um custo de comercialização. Vender com representante tem outro, vender em uma loja tem outro. Então, todos eles devem ser incluídos aqui. E aí, baseado nisso aqui, você precisa definir um lucro que está entre 10% a 20%. Normalmente é o que se coloca. É o que se define como sendo a margem de lucro. Mas aí, na hora de definir o preço final, você vai verificar a concorrência. Se seu preço, se você conseguiu ter uma produtividade melhor, você conseguiu ter custos de comercializações menores, e você consegue colocar mais do que 20% de lucro, você vai verificar o seu preço da sua concorrência, você vai verificar a aceitação do seu produto pelo seu público, e aí sim você vai definir o preço final aumentando esse margem de lucro. Da mesma forma, se você produz um produto que você vê que é uma concorrência, tem muita concorrência, e que você precisa produzir aquele produto, porque é um produto como se fosse um commodity, né? É um produto que você precisa ter
na sua loja poder atrair um produto isca, por exemplo, é a hora de você baixar esse lucro aqui, ou às vezes até mesmo não colocar lucro, para poder você apenas ter o produto para poder você atrair para a compra de outros produtos. Então isso é uma coisa que você faz nessa análise de preço de custo. Ok? Espero ter dado uma visão geral, não é nada definido, sobre precificação, né, sobre preço de produtos, composição de preço de produtos. Ok? Valeu, grande abraço, se inscreve no canal, gestão e tecnologia, você vai encontrar aqui, nós falamos muito de gestão agora, e tecnologia, tem outros vídeos, pode ir lá no canal, e qualquer coisa deixa nos comentários, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu, um abraço.